O que me traz a essa tribuna hoje é porque fui demandado por um grupo muito interessante de pessoas que fazem hoje um momento novo no Brasil, demarcando aquilo que eu chamo de momento do arrefecimento das drogas no Brasil, senador Eduardo. Sem qualquer projeto de governo, sem qualquer iniciativa política, muito pelo contrário, as iniciativas são nocivas para tirar. O Brasil, que é o país dos esportes, o Brasil, que é o país onde toda e qualquer modalidade de esporte onde nós nos apresentamos, em pouco tempo, nós somos os melhores. Em quase todas as modalidades, exceto esportes praticados no gelo, porque nós não temos, na nossa geografia, a oportunidade de treinarmos atletas aí, mas em quase todas as modalidades onde tem brasileiros, normalmente nós pontuamos de forma significativa. Nós temos atletas nas artes marciais, senador Eduardo, senador Vital do Rego. É porque tem dois Eduardo agora. Lá o Eduardo e o Eduardo Braga. Esse é primo de Roberto Carlos. E você que não é primo de Roberto Carlos. Esse é Eduardo Braga. E tem Suplicy, que é Eduardo. As artes marciais, com brasileiros de ponta que o mundo reconhece, o chamado MMA, ou seja, a mistura de artes marciais, que hoje cresce mais do que o futebol americano, e no Brasil, na TV fechada, cresce mais do que o futebol já na TV fechada, e hoje, graças a Deus, na TV aberta. Eu não falo tão somente porque amo esse esporte, ou porque sou simplesmente um esportista, mas porque eu sou de dentro, eu participo. A minha instituição de recuperação de drogados tem um centro de treinamento que eu tiro o sujeito cheirando cocaína na rua e faço virar atleta. Eu conheço essa modalidade. Nós temos atletas no UFC, americano, Ultimate Fight, que eu tenho o prazer de treiná-los. O Paulo Thiago, aqui de Brasília, do BOP, que é atleta do Ultimate, eu tenho o prazer de treinar o boxe dele. Como do Marcelo Guimarães, do Eric Silva. Nós temos no país, o maior campeão dessa modalidade, o mais respeitado do planeta de todos os tempos, chamado Anderson Silva, que essa semana estava na capa da Veja. Um esporte que vai tomando conta, senador Jader Barbalho. Eu gostaria de comentar, senador Clésio Andrade, um projeto do deputado mentor do PT, com todo respeito, quando fui deputado com ele, senador Paim. O mentor tem um projeto na Câmara, está lutando para aprovar, mas não vai aprovar. O projeto do mentor é para proibir a exibição do MMA na televisão. Televisão é concessão pública. É concessão pública. A televisão brasileira transmite barbaridades que vilipendia princípios de família, que alguém tinha que ter coragem de fazer um projeto para proibir, ninguém tem. Agora, proibir a exibição das artes marciais, eu queria fazer algumas perguntas agora para o deputado mentor. E eu gostaria de orientá-lo no sentido, senador Sarney, presidente dessa casa, que fizesse um projeto genérico. E nesse projeto, todas as modalidades fossem atingidas. Por exemplo, eu pergunto ao deputado mentor, o maior ídolo do automobilismo desse país e do mundo, nós vimos morrer ao vivo, Ayrton Senna. Numa transmissão ao vivo, eu vi o dia do acidente do Felipe Massa. Eu vi o dia do acidente ao vivo do Rubens Barrichello, que foi num treino antes da morte do Ayrton. Eu vi as barbaridades que o Alain Prost fazia com Ayrton Senna
Naquela disputa, ele não sabia se ele ia quebrar o carro dele, do Ayrton Senna, ou se ia matar o Ayrton Senna numa curva. Ele ia para cima do Ayrton Senna, numa briga desigual, desumana, infeliz, e nós estávamos assistindo ao vivo pela televisão. Ninguém entrou com um projeto, ou ninguém entrou ainda para dizer, olha, é uma barbaridade, porque a Fórmula 1 é patrocinada pelo cigarro, pelo tabagismo. Ninguém entrou. Ninguém entrou para dizer, olha, nicotina e alcatrão é a desgraça desse mundo. Está aí o presidente Lula, se recuperando de um câncer, se tratando, que foi gerado na sua tiroide por nicotina e alcatrão. Ninguém entrou com um projeto para proibir isso ainda, senador Requião. O deputado mentor. O Pelé foi expulso numa partida de futebol. Eu vi quando o Leonardo, na Copa de 94, foi expulso porque deu uma cotovelada na cara de um americano. Leonardo não é John Jones, não é Anderson Silva. Ele não é lutador de Muay Thai, ele é jogador de futebol. Por que não fazer um projeto para proibir o futebol na televisão? Porque eu vi o dia em que o Márcio do Bangu arrebentou com o joelho do Zico, o maior ídolo do Flamengo, ídolo do povo do Brasil e do mundo. Acabou com o joelho do Zico numa entrada desleal, desumana. Nós assistimos todo dia, deputado mentor, briga de torcida, torcedores paraplégicos, torcedores morrendo, torcidas organizadas se enfrentando, se atirando, levando pau, pedra, estiletes para dentro dos estádios. Uma violência incontida mostrada ao vivo. E o senhor não fez nenhum projeto, deputado mentor, para poder proibir na televisão a exibição do futebol. Mas o senhor quer proibir a exibição das artes marciais. E numa entrevista que o senhor deu numa televisão, ele deu uma entrevista numa televisão que fez uma matéria, mostrando, condenando, chamando o MMA de violento. Ele disse que parece briga de galo. Não parece não, deputado. O galo é um animal que não foi criado por Deus para brigar. Ele tem um papel a cumprir na natureza. E depois serve para a alimentação do homem. Aqueles que desumanamente fazem rinha de galo para colocar um animal que não é racional num processo de autodestruição, ou num processo onde a luta só acaba quando um morre. As brigas de galo, não sei se eu estava querendo defender alguém, porque alguém que fez as campanhas de vocês aí gosta muito de rinha de galo, não sei se era a defesa dele. Eu não sei se era isso, mas os atletas do MMA, leia a Veja desse final de semana, com Anderson Silva na capa. Esses atletas, senador Clésio, eles treinam 3 vezes por dia. Esses atletas não bebem nem refrigerante, altamente preparados, têm carteira de identidade, respondem por si, são treinados, têm médicos, conhecem as artes marciais, a defesa e o ataque. Ali dentro não entra em douto, deputado mentor, para poder se enfrentar e alguém matar alguém. É um esporte de gente educada, que se abraça antes e depois da luta. Quando o octógono fecha, um vai vencer e o outro não. Ou minimamente empatar. Eu quero perguntar se o senhor vai fazer um projeto para proibir o Big Brother na televisão, que vilipendia ao vivo princípios de família, que enfrenta ensinamentos de pai, mãe a filho com relação a comportamento para a vida, e eles vilipendiam ao vivo. O senhor vai fazer um projeto para acabar com o Big Brother? O senhor vai fazer um projeto para acabar na televisão e não exibir mais novela por causa das cenas pesadas que se faz às 20 horas, às 17 horas na televisão? Numa concessão que é pública, invadindo as nossas casas, sem pedir permissão, para saber o que pai e mãe estão ensinando para a criança. Aí eu quero perguntar ao deputado mentor: o senhor vai fazer um projeto para proibir isso? Agora o senhor faz um projeto para proibir a exibição do MMA na televisão. Senador Vital do Rego, nesse momento no Brasil, todo mundo de academia, todo mundo dos grupos, das equipes, os atletas de ponta do Brasil, está todo mundo me ouvindo. Há uma revolta incontida, sabe? O Anderson Silva, ele era faxineiro do McDonald's de Curitiba. Origem pobre. Minotauro, Minotouro, são 2 meninos de Vitória da Conquista. Pobres.
Quem não conhece a luta de Vitor Belfort, que se tornou campeão do mundo aos 20 anos de idade, numa dedicação incontida, Walid Ismail, que abriu o caminho para o mundo inteiro, um amazonense, desceu do Amazonas, de avião até Fortaleza, de ônibus até o Rio de Janeiro, gordinho, pequenininho, o biotipo dele não diz nada, que esse cara não tem, o biotipo dele não ajuda, ser o lutador de jiu-jitsu que foi, e abriu o caminho no Japão, nos Estados Unidos, o Eric Silva, lá de Cobilândia, de um bairro de Vila Velha onde eu moro, filho de Nunes, um sindicalista, presidente da CUT. Eu saía da igreja 10 horas da noite e ia treinar esse menino até 1 hora da manhã. Ele hoje tem um contrato no Ultimate que mudou a vida da família. Yuri Marajó, Paulo Thiago é de Brasília, é do BOP aqui de Brasília, Paulo Thiago, um nome do mundo. Obrigado, todo mundo inteiro. Não vi dizer que ninguém morreu lá, não vi dizer que ninguém saiu de lá com uma fratura exposta, mas eu já vi fratura exposta no futebol. Sabe o que o deputado Mentor tinha que fazer? Era fazer uma lei para proibir o homem público beber publicamente, fumar publicamente, porque é isso que não é. Aliás, os maus é que servem de exemplo, dizia minha mãe. Os bons servem para ser copiados. Homem público bebendo, enche a cara de álcool, a cara de uísque, e depois diz que vai fazer um projeto para resolver o problema das drogas. Ô deputado Mentor, essas lutas, a arte marcial no Brasil, tem tirado centenas e centenas das drogas e evitado que milhares deles vá para as drogas de forma muito espontânea. A inspiração dos irmãos Nogueira, do Anderson Silva, do Vanderlei Silva, sabe? É uma coisa fabulosa as crianças desse país. Senhor, permita, padre. Senador. Senador Magno Malta, eu não poderia deixar de participar desse debate com o país e com o Senado, que Vossa Excelência o faz, de um assunto que é tema do momento, e tantas coisas ruins acontecem nesse imenso Brasil, e essas artes marciais que eu não as conhecia, mas há 3 anos atrás meu filho chegou e disse: "Painho, eu estou treinando o Muay Thai", e eu nunca vi falar, minha cultura era outra, eu não tinha, e eu fiz a primeira indagação a ele: "Meu filho, não é violento demais?" E aí ele foi me ensinar a doutrina. E depois eu comecei a ter curiosidades para ler. Efetivamente, eu não tenho a disposição do octágono, que Vossa Excelência já teve ou tem, e que Vossa Excelência é muito mais conhecedor das artes marciais, mostrou isso nesse discurso. O último parágrafo do seu pronunciamento, quando falou a respeito da transição dos filhos pobres, dos filhos do Zé do Povo, humildes, que muitas vezes estão jogados na rua, ser viciados para a droga, para o álcool, e buscam nessas artes marciais uma revisão na vida, tem sido exemplo. O senhor colocou tantos aí, brasileiros fantásticos, que nos representam. Por isso que o senhor pode ficar tranquilo, a opinião pública nacional repele esse comportamento preconceituoso que porventura possa ter qualquer companheiro nosso do Congresso Nacional. Agrega muito ao meu discurso a palavra de Vossa Excelência, que tem um filho que faz Muay Thai, deve estar chutando e socando bem, né? E deve estar disciplinado pela disciplina e a filosofia da luta em si. Deve ser um filho que dorme cedo, que não usa droga, seu filho não fuma, seu filho não vai para a balada, ele sabe a importância do treino dele, né? Mas que você olha ele fisicamente, dá gosto de um pai ver um filho saudável, ao contrário de milhares que choram de ver filhos que chegam de madrugada, ou aqueles que não chegam, que o pai tem que buscar numa delegacia, senador Clésio, por causa de uma ocorrência policial, atropelou alguém bêbado. Agora, isso sim tinha que proibir. Autoridade beber publicamente. É glamour. Por que não se faz um projeto? Um artista, um ator, é pego com droga, não usando com tráfico de droga. Parece que é um glamour. No mês seguinte ele recebe um papel mais importante ainda. Por que não faz uma lei para isso? Num país em que a autoridade pública se recusa a fazer bafômetro, o sujeito vem com uma história dessa, de querer proibir a exibição do MMA. Olha só,
o Premier Combate da Rede Globo, que 24 horas por dia mostra a vida dessas pessoas, a vida da academia, mostra as lutas, mostra tudo. E agora resolveu mostrar ao vivo na sua TV aberta. Ô Fofão, agora que eu estou vendo. Está vendo aquele cidadão de gravata ali atrás, senador Clésio? É funcionário do Senado. Eu chamei Fofão porque Fofão é o apelido dele. É um menino de 23 anos de idade. Um lutador completo. Tem oportunidade de vez em quando de puxar o boxe dele, de treiná-lo. Aliás, o último nocaute dele, aquela mão eu lhe ensinei a botar. Em São Paulo, dentro do Pacaembu, é funcionário do Senado, da comissão da CCJ. Sai daqui e vai treinar. Levanta cedo, treina para chegar 9 horas aqui. Sai meio-dia, toma whey, treina 2 horas, está de volta. Está ali, está debaixo daquele terno, mas se tirar aquele terno ali... filho de pobre. E o Senado está cheio, aqui tem 2 garçons que lutam boxe. E seu colega mentor fez um projeto para proibir a exibição das artes marciais na televisão. Tinha que proibir, senador, deputado mentor. É deputado beber ao vivo, ir para a porta de boteco, ser filmado em festa bebendo e fumando. Bebendo e fumando. Isso é que é ruim para esse país, porque o problema do Brasil não é crack, não. O problema do Brasil é bebida alcoólica. Nós vivemos num país hipócrita, das pessoas que se alcoolizam, que passam de madrugada acertando negócios, ou mesmo politicamente, enchendo a cara de uísque, que tem coragem de dar 30, 40 mil no litro de uísque, mas não tem coragem de dar um pão para um pobre. E depois bota o dedo na cara da polícia, esse problema está muito difícil, do crack, tem que resolver, os governos... Resolver como? Casa de pai, escola de filho. O problema desse país é álcool. E ainda tem um glamour de que nós produzimos a melhor cachaça do mundo. Algo que tira a consciência das pessoas, que faz o sujeito irresponsável, que atropela, que desmonta a sua família, que o tira da consciência. Nós somos a melhor cachaça do mundo. Isso é uma brincadeira de mau gosto. E depois, a arte marcial. A arte marcial. Esporte tem que sair da televisão. Tem que sair da televisão. Não vai sair, não. Porque se passar essa excrescência na Câmara, senador Requião, e Vossa Excelência tem as melhores academias lá, no Paraná. A Chute Box é de lá. Vanderlei é de lá, o Anderson é de lá. Showroom é de lá. Todo mundo. E sem contar o Pink Fight. Saiu. As mulheres estão treinando, lutando. Sábado teve um evento em campo chamado Pink Fight. A coisa mais maravilhosa. Porto Seguro. Um card tão somente de mulheres lutando. Preparadas, com muito boxe, muito jiu-jitsu, wrestling. Aliás, nos Estados Unidos, o wrestling, o menino aprende a assinar o nome, aprendendo a lutar wrestling. Incentivar o esporte. É o que a presidente Dilma tinha que fazer aqui.